Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Nós estávamos falando na aula anterior e vamos continuar no mesmo tema, tá? Que é sobre a martiologia. A martiologia significa o estudo do pecado. Então, estudar o pecado, por que é importante a gente estudar sobre o pecado? A gente podia estar estudando sobre várias coisas, né? Como já estudamos e como vamos estudar, mas o pecado é importante a gente saber a respeito do pecado, porque é ele que nos aflige todos os dias. É ele que tem batido a porta do nosso coração todos os dias. E saber lidar com o pecado, com a realidade do pecado, com o que o pecado fez na humanidade, faz toda a diferença para a minha vida. Porque quando eu compreendo o que o pecado fez com a humanidade, fez comigo, eu dou mais valor àquilo que Deus fez por mim na cruz do Calvário. A salvação de Deus tem muito mais valor quando eu entendo quão pecador eu era quando Ele me encontrou. Amém? Então, em cima disso, nós falamos a respeito de algumas teologias, alguns pensamentos que, como eles abordam a questão do pecado, como eles olham a questão do pecado, tá? Então nós vamos dar continuidade e hoje nós vamos falar dos sistemas moralistas. O que um sistema moralista pensa a respeito do pecado? E nesse sistema, se a gente não tomar cuidado, nós estamos inseridos nele. É o sistema onde a gente mais se insere, o sistema moralista. Então o sistema moralista, ele tem uma visão a respeito do pecado de uma forma totalmente antibíblica, totalmente distorcida a respeito do pecado. Ele continua colocando o homem no centro de todas as coisas. O sistema moralista, ele tem, na sua grande parte do pensamento popular, o cristianismo desinformado, o islamismo, muitos outros sistemas moralistas sustentam que o pecado consiste somente em ações deliberadas. O que isso quer dizer? O pecado nada mais é do que uma ação que eu cometi. E aí, se essa ação é boa, eu estou ok com Deus. Se essa ação é ruim, eu estou mal com Deus. Então, eles olham o pecado só como a ação. Sabe aquela coisa? A pessoa tem um pecado oculto, tá lá de boa, ministrando, tá na igreja, tá fazendo tudo de bom. Mas tem um pecado oculto. Enquanto tá oculto, tá tudo bem. Enquanto ninguém soube da ação, tá tudo bem. Depois que soube da ação, nossa, meu Deus e tal, ou até mesmo assim, olha, teve a ação, porque assim, teve um pecado oculto por anos, e aí foi descoberto. Aí é tratado daquele pecado como se ele tivesse sido cometido somente naquele dia e uma única vez. Ah, não, tudo bem, ó, você fica no banco um mês ali, a gente vê como que vai fazer e depois tudo bom, tá tudo legal, você volta a fazer tudo que você sempre fez. Só que é um pecado oculto, ele é um pecado que tem uma raiz na natureza do homem. Tem uma problemática que é mais interior do que somente a ação. Mas o pensamento moralista, ele só olha o quê? Aquilo que foi feito, a ação em si. Então, já viram aquelas igrejas, aqueles lugares onde as pessoas se vestem de uma santidade, né, de uma pureza, tá? Mas por trás é só balbúrdia, é só baderna, e aí só se toma uma ação quando aquilo vem à tona. Por quê? Porque eles só olham a ação em si, eles só olham aquilo que é aparente e nunca tratam aquilo que está internamente. Então nós somos muito, nós temos esse grande problema que se a gente não olhar para o nosso coração, a gente vive assim. A gente olha para as pessoas e tem reações com as pessoas só nesse âmbito. Ah, ele teve a ação, então, pecou, tal. Mas e a motivação do coração? Quanto tempo o coração já não deu aqueles alerta de que essa pessoa não está indo bem? Olha, essa pessoa, não, mas não fez nada ainda, então está tudo bem. Esse é um pensamento moralista, onde eu olho o pecado, a visão do pecado é só a ação em si. E aí, o islamismo trabalha assim, o judaísmo trabalha assim. Só aquilo que os fariseus, os saduceus, eles só viviam da aparência.
A Bíblia fala que eles eram como o quê? Sepulcro caiados. Por fora, bonitinho, por dentro, tudo podre. Esse é o sistema moralista em relação ao pecado. Enquanto está maquiado, tudo bem. Mas quando aquilo vem para fora, ou tem uma ação, tá, então eu vou tomar uma postura porque teve essa ação. E esquece de que a ação do homem é só o resultado final do pecado. O pecado nasce lá dentro, lá na mente, lá no coração. Assim como Deus falou para Caim, né? Caim, o pecado bate a sua porta, cabe você dominá-lo. Muitas pessoas não dominam, o pecado ele entra, ele cria raiz dentro da pessoa, e essa raiz cresce, e aí a pessoa vai tendo ações segundo aquele pecado. E aí a gente quando fala em pecado, é muito engraçado, né? A gente tem um negócio assim, que quando a gente pensa em pecado, a gente só pensa em pecado na área sexual. Pecadão. Né? O pecadão. A gente só relaciona o pecado na parte da sexualidade. Mas vários e vários textos bíblicos vão nos mostrar que os pecados, e que o pecado, e que a iniquidade, que o mal dentro de nós, ele não é só na área sexual. Óbvio que é uma área também muito importante, mas o mentir, a fofoca, a chocarrice, você maldizer, você roubar, você odiar, você e vários outros que a gente sabe aí, que a gente lidar com isso todos os dias na nossa vida. Eu não estou falando para ninguém fora de mim, eu estou falando para mim. São os pecados do dia a dia que vem bater na nossa porta e que se a gente não dominar, ele domina a gente. Deus falou, olha, cabe você dominá-lo. Então nós podemos, em Cristo, dominar o pecado. Nós podemos, segundo a graça de Deus em nós, dominar o pecado. Mas se eu vou deixando, ele me domina. Ele não é uma coisa que entra ali e fica esquecido. Não. O pecado, quando entra, ele entra para dominar. Então a gente precisa estar muito esperto, porque senão a gente vai agir como esse modelo, esse sistema moralista, que é o que a gente mais encontra dentro das nossas igrejas. Um sistema moralista de lidar com o pecado. Não lidar com a essência do pecado, com a raiz, com o cerne do pecado, mas só com as ações que o pecado proporciona. Então as ações é só o resultado final. Tá? Pessoas moralmente livres simplesmente fazem escolhas livres. Não existe a natureza pecaminosa, apenas eventos reais do pecado. A salvação é simplesmente comportar-se melhor e praticar o bem. Então assim, o pecado é só o quê? É só uma escolha inadequada que eu fiz no sistema moralista. E o que eu tenho que fazer? Novas escolhas boas. Olha, você precisa fazer escolhas boas e tal, porque isso vai te levar à salvação. É verdade isso? Não. Essa não é a verdade. A salvação não vem por escolhas boas. Mas eu faço escolhas boas porque eu sou salvo. Então eu, sendo salvo, regenerado, eu vou tender a fazer escolhas boas. As minhas escolhas vão ser diferentes. Mas o moralismo não, eles pregam uma salvação de fora para dentro e não de dentro para fora. A questão do pecado, eles olham de fora para dentro. A perspectiva primeira é aquilo que é aparente. E assim também a salvação. Se eu olho o pecado como somente uma ação e uma escolha errada que eu fiz, eu vou olhar a salvação também de fora. Então se você faz boas escolhas, você é salvo. E esse não é o evangelho de Jesus. E muitas vezes a gente pode não agir por completo desse jeito, moralista. Pode ser que a gente tenha um evangelho verdadeiro e tal, mas em um determinado momento, onde a gente vai aconselhar, ou a gente vai falar com alguém, a gente acaba tendo um pensamento moralista. Um pensamento onde eu vou olhar só o externo da pessoa e não olhar aquilo que está dentro. Porque o que ela fez, ela só fez porque lá dentro dela existe algo, o pecado já reinou, o pecado já criou uma raiz e ela está produzindo aquilo que é só um fruto daquilo que já está dentro dela. O pecado, ele tem esse poder, de onde ele se instala,
Ele se instala, coloca as raízes e começa a gerar os frutos. Então a gente precisa olhar um pouco mais fundo. O evangelho precisa atingir um pouco mais fundo, não só a camada superficial, não só uma mudança de comportamento, uma mudança de troca de roupas, ou uma mudança de, como eu vou falar com as pessoas. Não, eu preciso que isso seja interiormente, para que depois o que eu vou agir, como eu vou fazer, seja natural. Porque o moralismo, ele só vai até a página 2. Ele vai, chega uma hora que a pessoa vai e descamba e mostra quem ela realmente é. Não tem como sustentar. Eu lembrei isso agora. E assim, um exemplo, nessa semana uma cantora, uma funkeira e famosa, tinha se convertido, né? Estava no processo de conversão, e aí ela estava na igreja, e o que aconteceu? Ela estava indo, o povo da igreja começou a encher o saco dela, ela pegou por conta do estereótipo, do que está de fora, e ela só olhou porque ela estava pensando o quê? Que ela ia resolver o problema dela maquiando aquilo que estava de fora para ter boas atitudes. Ela estava entrando num sistema moralista e não numa conversão em Cristo. E aí o povo começou, mas você precisa mudar o exterior. Ela se encheu e falou, eu não quero mais saber, agora eu vou pro mundão mesmo, vou fazer tudo que o diabo gosta e é assim que vai ser minha vida. Porque a pessoa não aguenta. Fazer isso por si, essa maquiagem de fora, você consegue por um tempo, depois você não vai dar conta. É muito mais pesado e escravizante você entrar num sistema moralista do que você continuar no pecado no mundo. Por isso que aquelas pessoas falam, não aguentei a igreja, eu voltei pro mundo, minha vida está melhor. Por quê? Porque elas não tinham aceitado a Jesus como Salvador. Elas tinham entrado num sistema moralista, que só resolvia a capa, mas lá dentro estava tudo podre. Tá? Então esse é uma maneira de olhar o pecado que não está correto. Aí temos o ateísmo. O que é o pecado para o ateísmo? Né? Então assim, para existir pecado precisa ter alguém que foi ofendido. Né? Precisa existir um Deus que foi ofendido e por isso que nós pecamos, porque nós ofendemos a Deus. Então se não existe Deus, como que eles pensam a respeito do pecado? Um ateu. O ateísmo sustenta que o mal é meramente uma probabilidade de um cosmos sem Deus. Tá? Não existe Deus. Mas o mal existe por aí porque existe. Então eles não explicam a origem do mal. É aquela coisa, muitos ateístas, eles acreditam que o homem ele é uma tábua rasa. Ele nasce puro, né? Aquela ideia de que a criança quando nasce ela é pura e a sociedade vai produzindo nela maldades e bondades, né? Esse é um pensamento ateísta. A criança nasce, é aquele povo que fala, é um HD zerado, não tem nenhuma informação ali e eles vão sendo construídos pelo meio onde eles vivem. Então se uma pessoa só vai ser ruim, porque ela vive num meio ruim. Ela só vai ser boa porque ela vive num meio bom. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que em pecado fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Davi fala no Salmo isso. E assim, nós somos desde a concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali já existe um zigoto pecador. Olha que coisa, um zigoto pecador. Pecado já está inserido ali na fusão do óvulo e do espermatozoide. Quando nasce, já nasce em pecado. Eu costumo dizer que é até uma coisa assim, né? Tem muito a ver também personalidade, que a pessoa já vem com DNA, com uma personalidade já pré-formatada ali e tal, e que a sociedade vai conduzindo para o bem ou para o mal. Ela tem essa capacidade. O meio potencializa. Exatamente. A nossa psicóloga aqui está trazendo uma informação que o meio ele não pode dar total informação para o ser, mas ele potencializa aquilo que ele já veio carregando de personalidade, e aí o caráter vai sendo formado e tal. Mas eu costumo dizer que a criança ela é a expressão maior do homem caído. Ela é a expressão máxima do Adão caído.
Óbvio que ela ainda não tem toda a maldade do mundo, como fazer, como executar o mal dela, ela ainda não sabe como executar o mal. Mas se ela soubesse, ela executaria todo o mal que está dentro do coraçãozinho dela. Porque a tendência da criança sempre vai ser para isso. Já viu na escola? Qual é a fase que mais tem bullying? Na infância ali, as crianças, é nariguda, não sei o quê, e elas fazem de maldade, elas continuam falando, ela olha na sua cara, ela repete, ela fala de novo e ela gosta de te ver chorando. Que aí ela fica realizada que ela conseguiu o fim que ela estava se propondo. Quando o irmão apanha, o regozijo, minha mãe bateu nele, não foi em mim, e hahaha. A maldade já está ali, ninguém ensinou ela, né? Então, assim, ela já nasce assim. Quando amamentava, quando amamentava, ela costumava morder o bico do seio. E a gente falava, não pode fazer isso. E ela olhava e repetia, mesmo um bebê. Você fala, não pode, bate, não pode. Ela vai, olha, ri, bate de novo. Então, eles já nascem com esse instinto, óbvio. Eles são maus, não isso, eles são horríveis, não. Mas já dá o norte de que se não tiver alguém para aprumar isso e levar, por isso que a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho onde deve andar. E quando ele fala isso, ele fala que é de manhã, é na hora do almoço, é ao entardecer, é ao anoitecer, é o dia inteiro. Nós precisamos guiar, dar um norte em direção a Deus, porque o homem sozinho, a tendência dele é totalmente ir totalmente para o mal, para o pecado, para as coisas ruins. Se não houver um direcionamento, se a pessoa for largar da própria sorte, a tendência dela, na maior parte das vezes, é sempre ir para o caminho pior, porque essa já é a natureza do ser humano. Mas graças a Deus que ainda com essa natureza caída, pecaminosa, nós temos ainda o quê? A imagem e semelhança de Deus em nós. Mesmo sendo caídos, nós temos a imagem e semelhança de Deus em nós. Nós somos de todo mal, ruim, podre? Não. Nós ainda temos uns vestígios da imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Então isso em nós nos dá a condição de amarmos, a condição de perdoarmos, a condição de termos empatia. Então, graças à imagem e semelhança de Deus em nós. Que se não fosse isso, só a graça de Deus. E é só a graça de Deus também em nós. Mas o ateísmo, o pecado é rejeitado, a ética é apenas questão de preferência. E a salvação é apenas uma mera autoaprovação humanística. Então, assim, dentro do ateísmo, a relação que o ateísmo tem com o pecado, ele é meramente ético. Tá? Então, eles vão olhar de acordo com a cultura, é ético, não é ético. Então, não existe essa questão pecado. Pecado para eles, isso não existe. Existe, se eu fiz esse mal para essa sociedade, isso é ético? Porque alguns males numa sociedade não é ético, mas em outras sociedades é normal. Então, para lá, isso não vale. Isso não é um mal, isso não é algo que vai causar um dano para a pessoa ou para as pessoas que estão envolvidas. Então, o ateísmo ele vai olhar sempre de forma subjetiva. Tá? Então, o pensamento de um ateu sempre vai ser subjetivo. Pecado, é erro para você, mas em outro lugar isso não é erro. Mas como eu vou lidar com isso? Você imagina se cada um fizer o seu código de ética, onde a gente vai parar? Por exemplo, nessa guerra aí, Ucrânia e do Ocidente e o Oriente, a mentalidade oriental lá do Putin é totalmente diferente da nossa mentalidade. Ele está lidando com essa guerra do jeito que a cabeça dele pensa a respeito disso. Se ele tiver que jogar uma bomba atômica, ele vai jogar, vai matar todo mundo e não está nem aí. Porque o que ele quer é alcançar os objetivos e ele foi, de alguma forma, lesado e ele quer reaver isso. Então, a ética dele é essa. Acabou. Então, se a gente for lidar somente por ética, onde vai parar a humanidade? Então, a questão do pecado vai muito além.
Não é uma ética contra homem, mas existe um Criador, existe um Deus. Aí, por existir Deus, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Sem a existência de Deus, como que a gente vai saber o que é certo e o que é errado? Embora muitas dessas teorias pareçam conter algum discernimento, nenhuma delas aceita a Bíblia como revelação plena, inspirada. As Escrituras ensinam que o pecado é real e pessoal, que se originou na queda de Satanás, um ser pessoal, maligno e ativo, que através da queda de Adão se propagou entre a humanidade, que fora criada por um Deus totalmente bom. Então essa é a relação do pecado relacionado a Deus. Então o homem e a mulher que pecou, que caiu no Éden, ele caiu por quê? Porque ele ofendeu a uma santidade. Santidade de quem? De Deus. Então todo pecado, como que a gente lidar com o pecado? Ah, eu peco contra o meu irmão? Sim. Mas antes de pecar contra o meu irmão, eu já ofendi a santidade de Deus. Então existem pecados que eu peco contra Deus, meu contra Deus. E existem pecados que eu peco contra Deus e contra o meu irmão. Mas o grande problema é que a gente só dá visibilidade ao pecado que a gente peca contra os meus irmãos. Porque ele sente, eu sinto e tal. E o pecado contra Deus? Porque todo pecado, sendo contra o meu irmão, vai ser também contra Deus. Então todo pecado está relacionado com Deus. Toda transgressão vai estar relacionado com Deus. Por quê? Existe um padrão de certo absoluto. Então existe um padrão correto, absoluto, que está em Deus. Tudo aquilo que foge disso, tudo aquilo que é oposto a isso, é pecado. Então quando eu vou lidar com as minhas questões, eu sempre tenho que olhar. Isso agride a santidade de Deus? Isso vai contra a santidade de Deus, ao padrão que já foi estabelecido? O ateísmo, eles não têm essa visão, por quê? No ateísmo, eles não creem que existe um Deus. Então, se não existe um Deus, eu não tenho como pecar. É somente questão de ética, moral. Se Deus não existe, pode existir bem e mal? É uma questão que o ateísmo não responde. Então, assim, se não existe Deus, pode existir bem e mal? É uma pergunta que a gente pode fazer pro ateu, quando for relacionado à questão de pecado. Então, você não acredita em Deus, mas se você não acredita em Deus, não existindo Deus, existe o bem e o mal? Existe um padrão para que eu possa, uma régua para que eu possa medir e dizer, isso aqui isso aqui não é? Fui para frente ou para trás? Se Deus não existe, objetivo, valores morais, não existe. Não existem. E aqui está o porquê. Sem algum ponto de referência objetivo, não temos como dizer que algo é realmente para cima ou para baixo. Eu posso dizer que esse ventilador ele está acima na sala, sim? Esse tapete ele está abaixo na sala, sim? Ele está acima e abaixo porque eu tenho um ponto fixo. E aí eu olho para baixo, então eu tenho desse ponto de vista meu para baixo, ele está embaixo. Se eu olho para cima, eu vejo o ventilador. Então existe um ponto que vai me guiar se está para cima ou se está para baixo. A mesma coisa na questão do bem e do mal. Precisa existir um ponto fixo, objetivo, real, e imutável, para que aquilo seja bom ou mal. Eu preciso ter uma referência. Sem referência, eu não consigo dizer se eu estou perto ou estou longe. Eu estou perto. Perto da onde? Não, eu estou longe. Longe de onde? Onde você está para estar longe do quê? Então, tudo precisa de uma referência. E o bem e o mal também precisa de uma referência. O padrão... cadê? Baixo. Natureza de Deus fornece um ponto de referência objetivo para os valores morais. Então, a natureza de Deus, nós já falamos sobre os atributos de Deus. Todos aqueles atributos de Deus, eles servem como referência para que eu saiba o que é bom e o que é mal, para distinguir isso. É o padrão contra o qual todas as ações e decisões são medidas.
Mas se não há Deus, não há um ponto de referência objetivo. Tudo o que nos resta é o ponto de vista de uma pessoa, que não é mais válido do que o ponto de vista de outra pessoa. Então, se não existe um padrão fixo, imutável, cada um tem o seu padrão moral. E onde a gente vai parar? É o que a sociedade vive assim, né? A sociedade anda desse jeito, cada um dita o seu padrão moral. Ah, não, isso pra mim tá bom. Não, isso pra mim é adequado. Não, mas pra mim isso não é adequado. O problema é seu, é o seu ponto de vista em relação a isso. Então o ateísmo, ele pensa exatamente isso porque eles não acreditam em Deus. Então cada um tem o seu ponto de vista. E aí, porque cada um tem o seu ponto de vista, vai tornar um padrão mal em bom? Se a pessoa tem o seu ponto de vista, eu olho para um determinado, por exemplo, se daqui para frente matar animais de estimação seja totalmente normal e correto, no ponto de vista daquele tipo de sociedade, eles começarem a matar os animais, vai continuar sendo correto só porque eles acham que naquele padrão moral é correto? Não. Porque existe o quê? Um padrão fixo, estabelecido, que é Deus. Então, dentro dos padrões de Deus, aquilo está errado, por mais que a sociedade diga que esteja certo. Então, hoje, essas questões que a gente enfrenta dos movimentos raciais, dos movimentos LGBT, QI, JK, todas essas questões querem colocar para nós que o erro que é cometido, que o equívoco, que o ponto de vista deles é correto e eu preciso absorver isso como sendo um padrão correto. Só porque a sociedade em que eles estão inseridos dizem que isso é correto. E isso nós enfrentamos as nossas crianças, os nossos adolescentes, e na escola, nesses meios onde eles são colocados num grupo muito grande de pessoas e que eles são colocados à prova o tempo inteiro, eles são colocados são expostos a pensamentos, a forma de pensar assim, totalmente contra a verdade de Deus. Eles têm um estresse tão grande e eles acabam de alguma forma tendo que absorver aquilo como uma verdade para que eles não sofram. E como nós lidamos com isso? Então, se um lado tem falado muito que o erro é normal, que aquilo não tem nada a ver, que aquilo é só uma questão de ponto de vista, do outro lado nós precisamos colocar para os nossos filhos as verdades absolutas de Deus. Existe um padrão maior, existe um padrão em Deus. Esse é o padrão de Deus. Tudo que eu faço contra este padrão é uma ação pecaminosa contra a santidade de Deus, que é o nosso padrão. Então nós precisamos entender que olhar para o pecado a partir de um ponto de vista individual, pessoal, isso não é o correto. E muitas vezes a gente, até mesmo cristãos, velhos aí, maduros, né, ditos maduros, às vezes tem determinadas situações que a gente, ao invés de olhar como as escrituras mostram, como as escrituras diz para nós, mas no meu ponto de vista não foi tão assim. E a gente acaba relativizando o pecado porque a gente quer ou privilegiar alguém ou privilegiar o nosso próprio pecado. Então nós precisamos tirar de nós essa visão ateísta de ver o pecado. Quando eu coloco que, é o ponto de vista da pessoa, eu já estou falando como um ateu. Não existe ponto de vista de ninguém, existe um Deus que é santo. Um dos maiores motivos que levam muitas pessoas a fazerem isso é a aceitação. As pessoas querem ser aceitas o tempo todo. Num grupo X, num grupo Y, então essa sede de aceitação faz as pessoas discutir o ponto de vista do outro. Exatamente. Para que seja aceita naquele grupo, acaba dando concessão, né?
E deixando o pensamento, cedendo parte do seu pensamento, cedendo parte da sua convicção, para poder você ser aceito e não ser taxado como o Caxias, o chatão, e a gente acaba se acomodando a isso. E você cede um pedacinho, aí depois você cede outro pedacinho, depois, aí quando você vai ver, você já cedeu tanto que você não sabe nem mais onde você está. Você se perde em você, de tanto que você cedeu. O mal, a questão do mal. E aí, o mal, o pecado só teve origem porque existiu o mal. Mas o que é o mal? Qual a origem do mal? De onde veio o mal? A gente vai falar um pouco sobre isso. O mal, na verdade, nem é correto falar do mal como algo supostamente criado. Porque o mal não é um objeto ou uma criatura. Então nós não podemos pensar que o mal foi criado. Porque se o mal foi criado, quem criou? Deus, porque Deus criou todas as coisas. Então, na verdade, o mal não foi criado. Tá? Biblicamente o correto entender que o mal é a ausência do bem. Assim como o escuro, ele não existe por si só. O escuro ele só existe porque existe a ausência de luz. Então só existe o escuro porque não tem luz. Então o escuro ele não é um ente em si. A luz sim. Então a mesma coisa da questão do mal. O mal ele não é um ente em si, mas ele é a ausência do bem. Na falta de Deus existe o mal. Então ele não foi criado, mas ele é uma falta de Deus. Em outras palavras, num sentido ainda mais específico, podemos dizer que o mal é a ausência de Deus. Isto é, o mal é aquilo que é contrário a Deus. Então, sob esse aspecto, não é errado dizer que teoricamente o mal sempre existiu. Isso por quê? Porque Deus, que é plenamente bom e santo, também sempre existiu. Portanto, em tese, aquilo que é oposto a Deus é o mal. Por isso, esse mal moral é chamado na Bíblia de desobediência, erro, iniquidade, pecado. Porque tudo isso ofende a santidade de Deus. Então, retira aquilo que é da essência de Deus. Então, se torna oposto àquilo que é a essência de Deus. Então, aquilo que se torna oposto à essência de Deus, por si mesmo, é mal. Ele não é algo existente, mas ele é algo faltante. Tá? O mal não é algo existente, é algo de falta. Então, porque falta a Deus, o mal existe. Tá? Então, ele não é um ente